Olá, pertenceres! Tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Borgman, psicóloga e terapeuta, e hoje eu vou falar sobre a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Surgiu nos nossos stories dessa semana, a pergunta, e para entender melhor como tratar, né, a SPA. Mas a gente precisa primeiro entender o que é síndrome, o que é transtorno, o que é doença, como prevenir, né, identificar e tratar. Então vamos lá para entender cada item desse, né? Então primeiro que síndrome são sinais e sintomas que não definem uma doença específica e geralmente ela acomete, né, o psique, né, a nossa psique e também o nosso físico, o nosso corpo físico. Então existem sintomas físicos e também existem sintomas psíquicos dentro delas. Então, síndrome, quando eu fui, né, fazer uma pesquisa de como essa palavra significa a soma de. Então, é a soma de sinais e sintomas que podem ser de várias doenças ou de uma só. Então, não é uma coisa que define muito como a doença em si. Então, quando a gente faz um diagnóstico de uma doença, eu sei que é aquela doença através, né, dos sintomas e sinais de uma doença específica, né? Posso fazer exames físicos ou eu posso fazer teste psicológico, se é uma coisa mais psicológica. Quando a gente fala da psique, a gente fala mais dos transtornos, né? Porque a gente não é apenas uma doença. Por que o transtorno? Porque é uma forma diferente da psique funcionar. Então, a doença fica muito mais ali na ausência de saúde e o transtorno é uma forma diferente da psique funcionar. Então, não é apenas a ausência da saúde como na doença. Então, tem essa grande diferença entre uma e outra. Síndrome, transtorno e doença são coisas diferentes. Quando eu tô falando, então, da SPA, eu vou tratar ela como uma síndrome, né? Como o nome diz. Então, é a soma de sintomas e sinais que nem sempre é uma doença única. Esses sintomas e sinais podem ser, né, de ansiedade, que aí podem trazer uma falta de ar, uma dor no corpo, pode trazer também dor de cabeça, falta de agitação também, né, que geralmente traz essa agitação, mas também tem muito a ver a questão da atenção e da concentração, que não vão estar ali funcionando da melhor forma possível. Por quê? Porque o meu pensamento, ele tem muitos focos ao mesmo tempo, e aí eu perco isso, né? E como eu posso prevenir? Então, se eu tô falando que tem sintomas e sinais que se juntam, que acometem o físico e o psíquico, como eu posso prevenir isso, né? Se eu inicio falando que é o pensamento acelerado, eu vou tratar o pensamento, porque ele é o que está causando alguma coisa. Para eu prevenir que o meu pensamento se torne acelerado e eu entre nesse movimento, o que eu faço? Primeira coisa, né, gente, é o acolhimento. Então, quando eu começo a entrar nesse movimento, que a gente percebe que é muito também cultural, né? Então, a gente está dentro de uma cultura que tudo hoje em dia é muito acelerado, que o tempo está acelerado, que eu preciso produzir muitas coisas ao mesmo tempo, e isso também faz com que eu me movimente nesse sentido. Quando eu observo isso, eu posso fazer o quê? Primeiro, eu compreendo qual é a sociedade onde eu vivo. Segundo, eu me acolho e falo, às vezes eu vou conseguir, às vezes eu não vou conseguir, e também tá tudo bem, né? Eu vou lidar com isso. E outra coisa que a gente pode fazer é psicoeducação. Então, às vezes, a gente fala, né, as afirmações, né, mas na verdade, uma psicoeducação. Quando eu percebo, observo que o meu pensamento está indo além até do que eu estou falando, né, às vezes a gente atropela as palavras, ou na hora de escrever a gente não atropela também, que é uma das técnicas que a gente pode usar, né, quando eu me observo nesse sentido, eu posso começar a escrever o que eu estou pensando. Se eu não der conta de fazer isso, eu posso falar para mim mesma, né? Mente, vamos com calma, vamos tratar uma coisa de cada vez, vamos lidar com uma coisa de cada vez, tá certo? Então, a gente pode fazer essa psicoeducação, que é o quê? Retornar a consciência à mente.
e dizer que hoje pode ser diferente, hoje pode ser menos acelerado, certo? E claro, a gente precisa, para prevenir isso, da meditação. Então, a grande prática aqui é a meditação. Se você não consegue, tal, a gente até tem um post falando sobre os mitos da meditação, porque todos nós conseguimos meditar. Então, você fica ali de olho por quais são as dicas também que tem nesse post, porque a gente precisa fazer mais, praticar mais isso, tá certo? Para identificar, já falei que dentro da nossa sociedade a gente já tem esse movimento, certo? Só que nem por isso a gente precisa ficar dessa forma pro resto da vida, então é isso, a sociedade é assim e eu vou ser assim, né? A síndrome da Gabriela já, né? Então não tem como a gente viver e ter paz se a gente resolve que tudo a sociedade é que nos domine, não é assim, né? Nós também somos construtores dessa sociedade. Então o que a gente pode fazer? Para identificar, eu preciso entender ali, eu faço uma analogia com a árvore. Então, primeiro eu identifico que a SPA, por exemplo, ela é um galho da minha árvore, mas esse galho ele vem de um tronco. O que traz nesse tronco? Né? E aí pode ser uma ansiedade, pode ser várias coisas que a gente pode trazer ali desse lugar, né? Pode ser perfeccionismo também. Só que esse tronco, ele tem raízes. E aí nessas raízes é onde eu realmente vou identificar quando começou o sentimento, o pensamento, a sensação de que eu precisava acelerar o meu pensamento para ser melhor. Então, se vem lá do perfeccionismo, talvez sejam crenças de eu não sou boa o suficiente, ou a crença da boazinha, eu preciso ser boa com todo mundo, eu preciso da valoração das outras pessoas, eu tenho medo, eu tenho vergonha, eu tenho culpa. Tudo isso pode ser ali as raízes que estão alimentando essa árvore e trazendo frutos que nem sempre eu quero entregar, que nem sempre eu quero vivenciar isso. Porque é o fruto que eu entrego nas minhas relações. E às vezes eu espero a troca nas minhas relações, entendendo, não, eu estou fazendo muitas coisas, eu estou entregando muito, eu estou super produtiva porque eu estou acelerada. E aí quando eu vou ver, as pessoas não me trazem um reconhecimento, não me trazem o retorno disso, a valoração que eu tanto queria. Porque eu estava com uma outra intenção, né? Não só a intenção de ser produtiva, mas a intenção de não ter mais vergonha e de ser perfeita para ser boa o suficiente. Isso é muito sofrimento que leva à exaustão e ao adoecimento. Então a gente pode observar um pouquinho mais sobre isso, né? Existe um ciclo vicioso ali, então é a raiz que alimenta o tronco, que criam os galhos, que geram frutos, que eu entrego, que eu não recebo aquilo que eu queria, porque eu tô falando que eu tô entregando maçã, mas eu tô entregando banana, e aí eu não fico sem entender o porquê que o resultado não flui, né? E eu preciso voltar para mim mesma para entender realmente quais são essas raízes. Esse adoecimento que é causado até pela exaustão de tanto ficar neste processo dessa síndrome. Então, eu iniciei ali numa soma de sintomas e sinais e eu encaminho para uma doença. Essa doença pode ser também, né, transtornos que, como a gente viu, podem ser psíquicos, que é o burnout, as fobias, o pânico e também os vícios. Por quê? Porque eu quero fugir da minha realidade. Então eu encontro em outras coisas algo que preencha esse vazio que surgiu porque eu estou entregando. Mas, como eu falei anteriormente, eu estou entregando banana achando que é maçã. Então eu preciso entender aí. Isso só se dá através de tratamento para a gente observar qual é a raiz, o que está no fundo disso, né? E aí, para entender o que está no fundo disso e tratar, eu preciso, primeiramente, né, de ajuda profissional.
né, gente? Tem coisas que não dá pra gente fazer sozinho, tem coisas que não dá pra gente só ir se motivando também. Não caia nessa indústria da motivação aí, porque não é só isso. Quando eu falei da psicoeducação e das afirmações, foi lá para prevenir. Não é mais aqui que eu já estou com a síndrome, que eu já estou adoecendo, né? Já estou na exaustão, indo para o adoecimento. Nesse momento eu preciso, se eu não tenho um psicólogo que está ali me orientando, que eu tenho um terapeuta que pelo menos faça uma técnica, né? Como Reiki, geobiologia, vocês vão ver aqui que a gente faz essas técnicas e que auxiliam muito, né, nessa limpeza aí mental, para que você consiga ter mais consciência para identificar e tratar, né? Essas técnicas, elas são pontuais, então elas vão te ajudar para você ter a consciência de fazer o tratamento, tá bom? Não é algo que é a cura, tá? Então, o que é para a cura? O que é a cura, né? É eu entender, compreender, transformar e superar aquilo que está acontecendo comigo. E para isso também é necessário um acolhimento espiritual e afetivo. Como assim, Carol? Esse acolhimento, né, da parte espiritual é quando a gente tem pessoas que têm ética, que têm moral junto conosco, é quando a gente tem essa limpeza energética, é quando a gente tem aquele abraço, né, que é daquela pessoa que a gente confia porque vê valores nela. E aí, isso tudo, esse acolhimento espiritual, afetivo e também um tratamento com profissionais, a gente tem no nosso curso Conexão Vida Plena, que não é só um curso, é uma jornada de autoconhecimento e que traz todas as técnicas e todo esse tratamento muito profundo, tá? E intenso, porque a gente faz isso em 3 meses. A gente acompanha você, não sou só eu como psicóloga e terapeuta, são mais 2 especialistas. Então você tem 3 especialistas junto com você para te carregar mesmo. Inicialmente, né, a gente carrega para no final o quê? Te dar a autonomia de você seguir sem bengalas para a vida, né? Então, vem conosco, o link está na bio para você saber mais, tá? Se você quiser comentar aqui nesse vídeo, pedir mais informações, fique à vontade, a gente está disponível para isso. Se você quiser saber mais sobre a SPA ou qualquer outro assunto nesse sentido, também comenta aqui para a gente entender que a gente está esperando o seu comentário, tá bom? Que você fique aí com muita luz e compreenda que você é um ser perfeito e completo e você só esqueceu disso. A gente traz aqui a conexão e é por isso que é tão importante transmitir isso. Por isso que a gente também sente que é importante levar isso para o mundo. Gratidão, até a próxima!